Bom, e aqui a gente tem as causas de incêndio em instalações off-grid. Eu vou ser rápido aqui porque vai ficar repetitivo, porque muita coisa aqui é bem parecido com o do sistema on-grid. Aí a gente tem aqui dispositivo de controle, de conversão em controle, que são os inversores e os controladores, no caso aqui a novidade é o controlador, que não foram seccionados ou instalados conforme as especificações técnicas e podem apresentar falhas que resultam em condições de sobrecargas ou falha de isolamento. Essa situação contribui para a formação de arcos elétricos e, consequentemente, pontos quentes que podem gerar incêndios. A gente tem também aqui projetos e instalações de baixa qualidade. Bom, como eu falei lá na frente, esse eu acho que é o principal problema aqui no Brasil. A gente tem um número grande de instaladores fotovoltaicos sem capacitação, tanto instaladores quanto projetistas, e, e por isso a falha humana tem aumentado, ou seja, pessoas que compram equipamentos, mas sem perceber certos detalhes que podem gerar pontos de aquecimento, ou simplesmente fazem a instalação e o projeto de qualquer jeito, sem se atentar a certos detalhes também. Assim como o sistema off-grid, projetos mal dimensionados em instalações mal executadas sem rigor da norma técnica podem gerar diversos pontos de falhas. No caso do sistema off-grid, essa situação pode ainda se agravar pela ausência de redundância e pela existência específica de integrar a bateria e sistema isolado. Sem contar que o fato também que na hora de projetar, diferente do sistema on-grid, que precisa ser homologado, outro engenheiro da concessionária vai analisar aquele projeto, né? Ou pelo menos deveria fazer isso. O sistema off-grid não precisa disso, então fica aí por conta da pessoa que está executando o projeto e a instalação, e também entre a pessoa que está pedindo o projeto. Ou seja, ele não envolve ali terceiros, como o sistema on-grid, que envolve ali a concessionária. E também aqui eu já falei sobre isso, o acúmulo de sujeira e a degradação ambiental. Também são causas que podem danificar os equipamentos e gerar princípio de incêndio. Pontos quentes, arcos, que por sua vez geram princípio de incêndio. E as melhores práticas para evitar incêndio. Bom, fazer instalações em conformidade com a norma, né? Conformidade com as normas técnicas, seja rigoroso, as normas vigentes, como a 17193, que estabelece requisitos específicos para evitar riscos de incêndio. Essa norma orienta desde o dimensionamento dos cabos e a correta distribuição dos componentes, até a escolha dos materiais e dispositivos de proteção. Entre todas as exigências, duas chamam a atenção, sendo elas a proteção contra arco elétrico, que é o AFCI, é uma sigla aqui em inglês, e principalmente a função de desligamento rápido, que é o FDR. Esses dois pontos aqui são novos na norma. O AFCI é um dispositivo de segurança capaz de identificar e interromper arcos elétricos antes que causem incêndio. E o outro ponto aqui são os profissionais qualificados, o que a gente não tem muito no mercado. Contrate equipes experientes, treinadas e certificadas para realizar o projeto de instalação. Uma execução adequada minimiza erros comuns, como conexão mal feitas ou por subdimensionamento de componentes, ou seja, componentes mal dimensionados, né? Manutenção periódica é algo que poucos fazem. Instalam um sistema e não se preocupam em fazer a manutenção. Inspeções regulares, realize manutenção preventiva e inspeções frequentes, utilizando, por exemplo, a câmera termográfica. Isso aqui é um sonho, né? Eu estou falando disso, mas em um sistema residencial dificilmente alguém vai fazer isso, mas é um ponto a se considerar para evitar incêndio. Para identificar pontos quentes e aquecimentos anormais nos cabos e conexões.
Essa prática permite detectar risco antes que pequenos defeitos possam se agravar. Ou seja, essa câmera permite ali a localização do ponto quente e permite a substituição do módulo ou adequação do módulo ou de conexões, adequação ali da conexão. Limpeza também, algo que poucos se preocupam. Mas hoje existem empresas que fazem limpezas de módulos, mas isso normalmente acontece em grandes usinas. Dificilmente essa vai ser a realidade de um consumidor residencial. Limpeza e conservação. Mantenha os painéis e demais componentes limpos, evitando acúmulo de sujeira que podem interferir na dissipação do calor e, consequentemente, aumentar o risco de falhas elétricas. Sistema de desligamento de emergência. Implementação de protocolos de emergência. Integra mecanismos de desligamentos rápidos que, em ocasiões anormais, permitem isolar o sistema, evitando a propagação do fogo e facilitando ações rápidas de profissionais dos profissionais de emergência. Bom, aqueles componentes que eu falei lá no início e também o disjuntor bem adequado, o disjuntor correto também. Lembrando aqui que para sistemas fotovoltaicos, ele é dividido na parte de corrente alternada e a parte de corrente contínua. A parte de corrente contínua tem que ter um disjuntor de corrente contínua. E terminando aqui, cuidados específicos para a instalação do sistema off-grid. Gestão da bateria nos sistemas off-grid, onde o armazenamento de energia é feito por baterias, é essencial adotar práticas específicas, como instalação de ventilação, monitoramento de temperatura e manutenção rigorosa para evitar falhas térmicas ou curto-circuito. Importante também tomar o cuidado aqui aonde você vai armazenar essa bateria, né? Tomar aquele cuidado com produtos inflamáveis ali em volta do ambiente onde essas baterias estão sendo armazenadas. Também componentes adequados para armazenamento. Utilize baterias e dispositivos de conversão que sejam compatíveis e certificados, evitando riscos decorrentes de incompatibilidade ou instalações precárias. Capacitação das equipes. Está meio redundante porque eu já falei sobre isso, mas como eu disse, para mim esse aqui é o ponto principal. Treinamento de... Bom, isso aqui não foge um pouco de instalações residenciais, tá? Mas treinamento de brigadas e equipes de manutenção. Invista na formação e reciclagem periódica das equipes responsáveis pela operação e manutenção do sistema. O preparo adequado possibilita resposta rápida e eficaz em situações emergenciais. Adotar essas medidas integradas não só minimizam riscos de incêndio, como garante que o sistema permaneça funcionando por um tempo maior, e também a eficiência dos módulos fotovoltaicos. Essas práticas colaboram para a segurança dos usuários e das estruturas e dos recursos naturais, acrescentando uma camada essencial de resiliência à infraestrutura críticas e de energia renovável. Além disso, vale a pena falar das tecnologias emergentes e monitoramento remoto e sistemas de inteligência artificial que detectam anomalias em tempo real, possibilitando ações preventivas muito mais rápidas. Esse tipo de inovação pode, em um futuro próximo, transformar drasticamente a manutenção preventiva, tornando as instalações ainda mais seguras e eficientes. Bom, eu termino por aqui e vou passar a voz aqui para o meu colega. Valeu aí, pessoal!